Gravando. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo esse podcast do FUA News. E hoje trouxemos um assunto muito interessante para vocês, que é voltado à misofonia. Você sabe o que é misofonia? Hoje nós temos aqui um psicólogo que vai nos tirar essa dúvida, vai matar esse tabu para muitos que não sabem, poucos que conhecem também, né? Eu apresento para vocês aqui o nosso psicólogo Antônio Célio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Antônio Célio. Boa tarde. Então, o que é a misofonia? A misofonia é uma síndrome onde a pessoa, aquele indivíduo, ele não consegue, na verdade, ele centra a atenção em um determinado estímulo. Então, digamos, aquela pessoa ela está passando em alguma situação, na rua, por exemplo, e daí ela ouve... Eu errei aqui, cara. Edita. Vai lá. De novo. Onde que eu começo? Do que tu estava falando? Como surgiu a misofonia? Tá. Na verdade, não é misofonia, não como surgiu, né? As primeiras aparições. Tá. Bora lá. Tá. A misofonia é uma síndrome. A característica principal dela é uma angústia naquela pessoa que sofre a misofonia. Então, por exemplo, tem pessoas que geram ansiedade muito grande ao estar do lado de alguém que está mastigando, por exemplo, né? Comendo pipoca, tomando água, até mesmo quando o nosso animal doméstico, por exemplo, um cachorro, está tomando água, aquele barulho da água onde o cachorro está tomando, aquele barulhinho ali incomoda muito aquele indivíduo. Então, resumido, a misofonia, ela gera naquele indivíduo uma angústia muito grande, né? A pessoa sofre com aquilo, ela tem um prejuízo muito grande a exposição a esses determinados ruídos, né? Barulho. Então, não só esses exemplos que eu citei, mas fora esses, existem muitos outros ruídos que são perturbadores para aquelas pessoas que sofrem com a misofonia. Antônio, eu posso considerar para você que eu sou uma pessoa misofônica, né? O meu sério problema, já que nos bastidores a gente conversou, sobre o meu problema é a água, aquele barulho da água entrando no copo. Aquilo me causa uma angústia, uma ansiedade muito grande. Você como psicólogo, você consegue dar o diagnóstico e tratamento para esse problema, para essa síndrome? Assim, boa pergunta. Então, não existe um tratamento adequado, até porque essa síndrome ainda está em estudo. Então, por ela ainda estar em evolução, em termos clínicos, ela não tem uma cura específica para tal. Mas, assim, existem técnicas, né, métodos, sim, que lidam com essa questão do tratamento, né? Mas a cura não, até porque a medicina não tem um fator X que detecta, né, que diz, isso surgiu por causa disso, a misofonia surgiu por causa desse fator. Não é assim. Existem várias questões, né, por isso que dificulta o diagnóstico e também aí, consequentemente, o tratamento também é dificultado por causa disso, de não haver aí um elemento principal que diagnostica a pessoa com misofonia. Segundo pesquisas, doutor Antônio, a síndrome, o diagnóstico também, às vezes, como é que se fala? A própria pessoa detecta isso nela mesma, né? Tipo, eu detectei em mim, mas com o passar do tempo a gente vê que vai agravando, a gente procura ajuda médica. E não só a psicologia, como a neurologia e a psiquiatria também está dentro desse assunto, né? Também que é um assunto pouco abordado. Você, como psicólogo, o que você acha desse diagnóstico detectado pela própria pessoa? É interessante porque o indivíduo com a misofonia ele já tem um prejuízo. Então, desde cedo, ele manifesta esses sentimentos, esses comportamentos.
mas ele é taxado como louco, irritado, né, por parte da família, que às vezes, por exemplo, está do lado de alguém mastigando, de um familiar mastigando, né, isso já gera um incômodo nele, né, e daí ele acaba se retraindo, ele acaba se isolando. E é um sofrimento muito grande, né, para a pessoa que tem a síndrome. Isso são os prejuízos que a gente fala, né, então, outros profissionais também podem estar abraçando essa questão aí da misofonia, essa síndrome, o próprio otorrino, né, psicólogos e outros profissionais poderão também estar atuando, né, no diagnóstico e ajudando aqueles pacientes. Também, né, que mexe com tudo isso. Dei então, uma breve pesquisada e vi que até os neurologistas também faz parte, né, do tratamento. Né? Exatamente. E daí é toda uma equipe multidisciplinar, né, para você dizer o diagnóstico, né, por mais que a literatura fala que não existe um fator X para diagnóstico, mas o que nós temos hoje atualmente através da equipe multidisciplinar é capaz de ajudar aquele paciente que esteja sofrendo aí com a misofonia. E realmente é um assunto bem interessante porque nem todo mundo conhece, né? Manifesta os comportamentos, seus prejuízos, né? Essa pessoa, por exemplo, ela poderia muito bem ir ao cinema, mas ela deixou de ir ao cinema por aquele ruído da mastigação da pipoca incomodada. Aquele ruído do saquinho também, né? Salgadinho dentro da sala de cinema, isso causa um desconforto bem grande, né? Ansiedade, irritabilidade, nojo, tudo isso. E a pessoa é taxada de chata, né? E a pessoa é taxada de chata, justamente. Então, por ela não ter uma intolerância a esses ruídos, né, essa sensibilização, essa sensibilidade a ações, ela acaba aí se isolando. Então, é nesse comportamento do indivíduo que a gente conhece como prejuízos. Então, eu tenho prejuízo porque antes eu fazia coisas e agora eu não faço mais. E a faixa etária de diagnóstico da própria pessoa também começa já de pequeno. Isso. E vai até a fase adulta, né, onde a pessoa já começa a ter aquela síndrome maior, né, mais avançada, que fala. Os primeiros sinais, né, da síndrome aparecem logo na infância e adolescência. Então, digamos assim, que ele já começa a perceber que não está legal com ele em determinados ambientes, né, e ele cresce com isso. E daqui que o pai ou a mãezinha, né, vá atrás de um tratamento, né, ou se for no caso, é que muitas vezes os pais não acabam não levando por achar que é frescura. Isso mesmo. Né? Ou até mesmo ser aí colocado em outro tipo de diagnóstico, também pode acontecer. Mas na maioria das vezes é frescura no olhar de outras pessoas. Por a pessoa não ter conhecimento do que é, né, a síndrome. Tanto que a síndrome ela foi descoberta lá para os anos 2000, então é recente, né? Então os primeiros estudos aconteceram lá em 2000, por isso que ainda ela está em evolução em sentido clínico, né? Ainda não tem um diagnóstico preciso, por exemplo. Ainda está em estudo, né? Ainda está em estudo. E quando você fala das técnicas, né, de tratamento, nós temos sim, que auxiliam o tratamento, não é aquela cura. Né? Ajuda, né? Ajuda, são tratamentos. Então nós temos aí a área da psicologia, nós temos uma técnica, né, uma abordagem, na verdade, que é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, onde é ensinado àquela pessoa, aquele paciente, a técnica de psicoeducação, por exemplo. Então tem toda uma quebra aí de paradigma de pensamentos, né, do lado cognitivo daquela pessoa, com que ela amenize aquela situação no caso. E também existe outras técnicas onde é ensinado para o cérebro, né, reconhecer aquele determinado estímulo, aquele ruído que gera mais dor, que gera mais prejuízo, que está gerando mais prejuízo naquela pessoa. Então é ensinado, né, através dessa técnica para aquele paciente que queira melhorar a sua qualidade de vida. Então já existem tratamentos, né, tanto na área da psicologia, tanto na área médica, tudo isso são formas de tratamento. Então, e lembrando também
Dr. Antônio Célio, que dia 12 de novembro é o dia da conscientização da misofonia, né? Isso, que foi quando fizeram, nos Estados Unidos também tem a clínica da misofonia, que fica, se eu não me engano, nos Estados Unidos, na Califórnia, e aqui no Brasil também tem, né? Aqui no Brasil nós temos os institutos, né? Lá no São Paulo, se eu não me engano, já existe o instituto que lida com essas questões da misofonia e também do zumbido, que estão muito associados. Pessoas que têm problemas com o zumbido também. Então, a misofonia está um pouco aí também nesse universo, né, de problemas de audição, vamos dizer assim. Então, junto, mistura nesse contexto aí a questão também do zumbido. Interessante. Pois é, agradeço a sua participação aqui no meu podcast do Fla News e muito obrigado. Deixa sua deixa e seu local de atendimento, né? Então, obrigado, eu que agradeço. Quando fala em questão de conscientização, eu acredito que esse momento seja oportuno para isso, né? Eu acredito que muita gente esteja em casa ou em qualquer local aí, que manifesta esse tipo de comportamento, por exemplo, e que não sabe nem o que é. Né? Então, eu tenho irritabilidade por alguém estar mastigando do meu lado, eu tenho irritabilidade quando eu saio, então começa a me isolar, né? Eu tenho ansiedade, até mesmo depressão em um estado mais crônico, né? Devido a esses prejuízos, a essas situações que parecem simples, que é besteira, mas não é. Né? Só quem passa por essas situações, né, ou essa situação, é quem sofre, quem tem realmente prejuízo. Então, eu acredito que esse momento é oportuno para isso, né? Levantar a bandeira, né, um alerta aí para que as pessoas que estejam em casa que sofram com isso procurem, né, um psicólogo, um médico aí que vai ajudar aí a melhorar esses sintomas que ele, né, talvez não conheça, né? E agora, através desse momento, né, dessa discussão, talvez ele já vá buscar, né, uma forma de tratamento e já sabe o que é a misofonia e não é frescura. Muito obrigada. De nada. E a gente finaliza aqui, né, esse podcast com a sua participação, do Dr. Antônio Célio Ribeiro, que é psicólogo. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do assunto.